Bom, nesses últimos meses eu comecei a chegar a uma conclusão que eu acho que é bem importante a gente comentar aqui nesse canal, que é o fato de que talvez essa área de inteligência artificial e machine learning talvez esteja passando pelo que é chamado de AI Winter, ou o inverno da inteligência artificial, que é basicamente um período, uma fase que já aconteceu no passado com essa área, que seria um momento onde as coisas esfriam, né? Ou seja, ocorre pouco desenvolvimento tecnológico nessa área. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Agora, no mês passado, em março de 2021, a Tesla lançou um update no software deles, dos veículos, que é basicamente o software que faz o carro da Tesla dirigir sozinho. Então eles lançaram um update nesse software deles e distribuíram para uma pequena parte das pessoas que possuem Teslas nos Estados Unidos, para poderem testar esse software e ver se ele estava funcionando como eles imaginavam. E realmente essa é uma atitude bem arrojada da Tesla, de ter criado esse software e estar divulgando agora para o público, porque seria o primeiro software implantado nos veículos que iria permitir que o carro dirigisse totalmente sozinho. Existiam já algumas versões que funcionavam nos veículos da Tesla, que permitiam que o carro dirigisse em algumas situações, mas agora o grande slogan do negócio é o Full Driving, de permitir que realmente o carro vai dirigir sozinho. Só que vendo alguns vídeos de pessoas que testaram esse novo software, eu fiquei bem desesperado, na verdade. Porque deu pra ver que o software está extremamente embrionário ainda, cheio de bugs, fazendo com que o veículo caísse em algumas situações bem perigosas, na verdade. Em algumas situações, por exemplo, o carro avançava em cima de pedestres, ou dirigia para pontos que não existia caminho, ou mesmo fazia curvas muito apertadas que colocavam outros veículos em risco, ou até mesmo permitir que o carro batesse no canto do meio-fio. Então, sei lá, a empresa mais tecnológica que existe hoje em dia nesse setor, que seria a Tesla, divulga um software para pessoas normais que possuem o veículo poderem utilizar, para testar pelo menos nesse primeiro momento, e o software tem um monte de bug bizarro. Enough space for us to Oh God, semi-safely. once again. Então, na verdade, esse update que teve no software foi uma grande decepção para um monte de gente, porque um monte de gente esperava que ia vir algo extremamente revolucionário nesse setor, nessa área, e não foi muito bem o que aconteceu. Então, na minha opinião, pode ser que esse tenha sido um marco histórico nesse setor de inteligência artificial que colocou essa área novamente nesse momento chamado de AI Winter. E por que eu falo nesse momento novamente? Porque isso já aconteceu no passado. Na verdade, vocês sabem, vocês que acompanham os meus vídeos, sabem que no fundo essa história de machine learning e inteligência artificial não é uma coisa tão nova assim. Sei lá, desde os anos 50 já existem pessoas desenvolvendo coisas para essa área. Por exemplo, nos anos 50, o Claude Shannon, que foi um matemático e criptoanalista americano, ele foi um dos primeiros a desenvolver um algoritmo de aprendizagem por reforço, o que foi conhecido como Shannon's Mouse, que era uma máquina que tinha um rato que usava ímãs e conseguia se locomover num labirinto e conseguia encontrar o caminho para sair do labirinto, usando o que hoje é conhecido como aprendizagem por reforço e que é usado em um monte de aplicação hoje em dia, inclusive para fazer carros andarem sozinhos também. E isso aconteceu lá nos anos 50, há 70 anos atrás. E depois desse período, essa área de inteligência artificial sofreu também o seu inverno, digamos assim. Onde lá nos anos 50 as pessoas acharam que isso iria revolucionar o mundo, mas demorou várias décadas para isso acontecer de verdade. Nos anos 80 também teve esse período de inverno da inteligência artificial. E um dos marcos disso foi o veículo que andava sozinho da Mercedes, que foi desenvolvido pelo Ernest Dickmans. Foi um dos primeiros cientistas a conseguirem criar um carro que andava sozinho. O mais curioso é que o computador que permitia que esse carro andasse sozinho, lá nos anos 80, ele ocupava praticamente o banco de trás inteiro do carro. Então é uma coisa completamente inviável. E esse foi um dos motivos do projeto não ter ido pra frente, na verdade. De que não existia força computacional para fazer aquele projeto ser viável. Os computadores ainda eram muito arcaicos para aquilo ser comercialmente viável. E esse projeto também não foi pra frente, meio que jogou essa área de inteligência artificial também em inverno. Porque principalmente essa área de veículos autônomos ficou meio parada em questão de desenvolvimento tecnológico nos anos 80, depois desse projeto da Mercedes. Aí depois, nos anos 90, meio que isso voltou também à tona, principalmente com o Deep Blue, que foi aquele algoritmo que jogava xadrez e que conseguiu ganhar do Kasparov, que era o melhor jogador de xadrez do mundo naquela época. Então foi um ressurgimento dessa área de inteligência artificial nos anos 90 e que depois também esfriou de novo. E isso só foi retomar, digamos assim, de uma forma um pouco mais forte a partir de 2010, mais ou menos. Que, digamos assim, foi essa onda de
machine learning e cursos nessa área, e várias empresas de tecnologia criando soluções usando esse tipo de metodologia, usando algoritmos de machine learning, que aconteceu em mais ou menos de 2010 até agora. E uma coisa que eu acho que marca essa mudança, esses últimos 10 anos, de 2010 até 2020, é o fato de que nesse período, nessa década, basicamente qualquer algoritmo que você quisesse desenvolver, você conseguia rodar ele no seu próprio computador. Então se você queria criar lá um algoritmo de reconhecimento de faces de rostos, você conseguia baixar aquilo no teu computador, você conseguia desenvolver aquilo, rodar um exemplo sobre esse tipo de algoritmo. Ou se você queria criar um algoritmo de precificação de coisas, tu conseguiria fazer isso também sem muitos problemas. Principalmente porque as bibliotecas eram open source, então você conseguia baixar a biblioteca no seu computador e fazer os testes. E porque também o volume de dados para treinar esses algoritmos não era tão grande assim. Só que eu acho que em 2020 houve uma mudança nisso. E eu acho que esse marco ocorreu com o lançamento do GPT-3, que é basicamente um algoritmo desenvolvido pela OpenAI, que é uma empresa americana que desenvolve aplicações nessa área, e que é um algoritmo mais avançado de análise de textos. Basicamente os caras conseguiram criar um algoritmo que usa bilhões de features diferentes, de características diferentes, para conseguir escrever textos. Então tu passa para o algoritmo uma frase, um parágrafo, e a partir dessa frase, desse parágrafo, o algoritmo consegue criar um texto enorme sobre aquele assunto. Então realmente foi um avanço absurdo que ocorreu com o lançamento desse GPT-3. Só que esse GPT-3, diferente dos outros modelos de machine learning que foram lançados, digamos assim, as bibliotecas de machine learning foram lançadas entre 2010 e 2020, não foi divulgado o source code desse algoritmo. Você não consegue baixar esse algoritmo e ver como é que ele funciona, né, o código dele de fato. Isso acabou sendo lançado de forma proprietária, então a empresa é dona desse código. Depois, posteriormente, a Microsoft tomou posse do licenciamento desse código. Então hoje em dia é a Microsoft que é dona do código-fonte desse algoritmo. E não tem como ninguém usar esse algoritmo com base no código-fonte dele. E eu acho que isso foi um marco porque anteriormente a grande maioria dos algoritmos que eram criados por empresas e tudo mais, eles eram divulgados de forma open source. Então você conseguia copiar essa biblioteca no seu computador e fazer os testes que você quisesse. Isso deixou, na verdade, bastante gente satisfeita em relação a isso. E começaram a julgar a empresa por causa disso. Eles terem tomado essa decisão de manter o código-fonte fechado. Claro que tem toda uma questão comercial envolvida, mas enfim. Só que o maior problema nisso não é nem o fato deles não divulgarem esse código-fonte, mas também o que você precisaria para conseguir rodar esse código-fonte, ou treinar um algoritmo com base nesse código-fonte deles, do GPT-3. Porque no fundo, esses algoritmos hoje em dia, eles estão virando grandes colisores de hadrons. Essa é uma analogia que eu vi recentemente o pessoal usando. Porque um dos colisores de hadrons mais famosos que existem é aquele grande túnel que fica embaixo da Suíça, aquela estrutura gigantesca que fica lá e que é extremamente complexo, um grande trabalho de engenharia para fazer aquele negócio funcionar. Precisa de uma infraestrutura enorme, de um monte de gente trabalhando naquele negócio para conseguir ter resultados científicos a partir daquilo. E basicamente os algoritmos de machine learning estão se tornando isso. Porque hoje em dia tu não consegue mais rodar um algoritmo desse, treinar um algoritmo desse usando o seu próprio computador. Você precisa realmente de uma infraestrutura absurda para conseguir lidar com esses bilhões de features que são usadas nesses modelos hoje em dia. Então mesmo que você tivesse acesso ao código-fonte do GPT-3, muito provavelmente você não conseguiria usar aquele código no seu próprio computador. Porque você precisaria de várias máquinas para lidar com o volume de dados necessário para conseguir ter uma performance adequada usando aquele algoritmo. Então isso é uma parada muito louca também. Acho que no fundo esses algoritmos de inteligência artificial estão se tornando extremamente complexos. E que não permitem mais uma pessoa sozinha, um indivíduo na sua casa, começar a brincar com esse tipo de coisa. Então o GPT-3 se tornou extremamente complexo. Esse software da Tesla também de veículo autônomo se tornou extremamente complexo. Está cheio de bug também, pelo que a gente pôde ver. Então talvez a gente esteja entrando num novo inverno da inteligência artificial, porque os algoritmos começaram a ser lançados cheios de bugs bizarros, ou começaram a ser lançados de forma proprietária, então as pessoas não têm mais acesso ao código-fonte deles, porque para rodar um algoritmo desse você precisa de um monte de máquina para conseguir ter uma performance adequada. Então isso acaba meio que enfraquecendo o avanço tecnológico nessa área, porque só grandes empresas ou indivíduos com muito dinheiro vão conseguir ter esse tipo de equipamento para fazer esse tipo de coisa acontecer. Então isso quer dizer que essa área acabou? Que na verdade as pessoas não devem mais querer se tornar cientistas de dados? Chegou o fim a carreira da ciência de dados? Bom, na verdade não. Porém, eu acredito que essa mudança, nessa última década, de 2010 até 2020, marcou uma época mesmo. E agora as coisas funcionam de uma outra maneira.
Então agora aplicações relacionadas a isso se tornaram muito mais complexas e precisam de verdadeiros trabalhos de engenharia para fazer esses algoritmos funcionarem. O negócio se tornou muito mais técnico. Qualquer produto, aplicação que é criado hoje em dia precisa de recursos cada vez mais específicos para ter um algoritmo realmente que tem uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes, digamos assim. Bom, mas enfim, o que você acha sobre isso? Coloca um comentário aqui embaixo sobre o que você acha sobre esse assunto. Se você acha que faz sentido essas coisas que eu falei ou se eu tô viajando, na verdade. Qual é a sua opinião sobre isso? Escreve aqui embaixo nos comentários. Bom, é isso aí. Tchau.